ao vivo. Olha só que coisa, para falar sabe o quê? Sobre os 5 enganos que muitos crentes já acreditaram um dia, ou que talvez já estejam acreditando agora. Pois é, sobre isso que a gente vai falar aqui no Instagram e também no Facebook. Pois é, gente, tá ao vivo aqui no Instagram e no Facebook também. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindos. Então, vamos lá, gente. Ked Melodia já entrou, a Kedma Maiara. Então, bora lá, sem demora aqui, porque tem 5 enganos que muitas pessoas acreditam. O primeiro, eu acredito que ele é até um pouco polêmico, mas o quinto, ele é o mais comum e poucas pessoas percebem que estão nesse engano. Pois é, essa é a pior parte. Antes de começar a falar de quais são esses 5 enganos, eu vou primeiro falar sobre o que é um engano, porque algumas pessoas nunca pararam para pensar sobre isso. E essa é justamente a característica do engano, ou de pessoas que nem percebem que estão sendo enganadas. Que é o seguinte, a característica que o engano ele tem que ter é justamente isso. Ele parece muito com aquilo que é verdadeiro. A Mara falou aqui, odeio a religiosidade, odeio o engano. E é justamente isso. A religiosidade, ela é o próprio engano. Ela é mais um exemplo de engano. A Mika entrou, Débora também, sejam muito bem-vindas. E aqui a gente vai falar sobre enganos, sobre 5 enganos que eu já acreditei nisso, já pensei que era verdade, mas hoje eu sei que são mentiras. E uma coisa que eu não gosto de viver é sendo enganada. Eu detesto ser enganada, beleza? E agora eu tô falando sobre o que é a característica de um engano. Débora, sim, Débora, falou que tá com saudades. Vocês são uma bênção pra nossa vida. Vocês são pessoas que sempre alegram a vida de quem tá por perto. Alexia também, a Kedma falou, Débora chiquérrima. Mas bora lá, gente. O engano, ele é justamente assim, ele nunca parece que a pessoa está sendo enganada quando ela está nesse ambiente de engano. Quem está sendo enganado não percebe, porque é justamente isso, o engano é feito para parecer com o verdadeiro. E aí a pessoa está sendo enganada porque ela não percebe que aquilo que ela está acreditando é uma mentira. Então, o primeiro passo é você entender o que é o engano. O engano é aquele pensamento, é aquela mentalidade, é aquela ideia que parece muito verdadeira, mas que é mentira, não é uma verdade. E hoje eu quero falar com vocês sobre 5 enganos. E o último, ele é muito sutil, ele é muito assim, parece normal na vida de muitas pessoas. E eu quero falar com você sobre isso hoje. A Kedma lembrou aqui, muito cuidado com o engano. Muito cuidado para você não estar sendo enganada, não estar acreditando numa mentira. O engano, ele é muito parecido com a verdade. E é importante a gente ser humilde para perceber, entender. Nossa, se por exemplo tá passando por um engano, abre mão disso e viva a verdade, beleza? Oi, Paloma, também. Então, vamos falar do primeiro. Qual é o primeiro engano? Vocês sabem qual é esse primeiro engano? E, gente, a caixinha de pergunta tá aberta. Se você quiser mandar a sua pergunta, pode mandar que eu vou responder no final da live. Bora lá. O primeiro engano. Meu Deus! O primeiro engano é que é a frase, né? O pensamento de que Deus escolhe o seu cônjuge por você. Essa é uma que as pessoas, elas acreditam muito nisso. Elas acham que Deus escolhe, Deus escolheu. Só que
essa não é uma escolha que Deus faz, porque na verdade Deus não escolhe nada na nossa vida por aquilo que a gente acha que Ele está escolhendo. Não, a gente passa por situações, a gente vive situações, muitas delas fruto daquilo que a gente acredita no nosso coração, porque nós temos exatamente aquilo que a gente crê no nosso coração. Então, aquilo que a gente está vivendo hoje é fruto daquilo que a gente acreditou ontem. Não é uma escolha de Deus, porque é muito fácil a gente culpar a Deus quando a gente tá passando por alguma coisa que é fruto daquilo que a gente acreditou e a gente vai falar, não, porque Deus quis. Não, o coração tá cheio de incredulidade, mas tá falando, não, é porque Deus quis. E um engano, o primeiro engano é esse, de dizer que Deus escolhe o seu cônjuge por você. Isso não é verdade. Deus pode trazer a pessoa, Deus pode mostrar a pessoa, fazer você perceber essa pessoa, mas Deus nunca vai escolher no seu lugar. No final das contas, é você que está escolhendo. No final das contas, sou eu que estou escolhendo. Então, vamos parar com essa ideia de achar que Deus está escolhendo as coisas, está escolhendo as pessoas no nosso lugar, porque isso não é verdade. Somos nós quem fazemos essa escolha. E aí, depois, a gente tem que lidar com os resultados dessas escolhas. Toda escolha que a gente faz tem um resultado bom ou um resultado ruim. Uma consequência. Tem uma sequência. Todas as nossas atitudes têm sequências. Então, a gente precisa entender essa verdade. A Alexia falou aqui que tem muita gente que acredita nisso. Que bom que você falou isso para realmente testificar até para mim mesmo que isso não é um engano que só eu acreditei, mas que muitas pessoas acreditam. De que Deus escolhe a pessoa para a gente viver. Não é isso. Deus nos dá toda a sabedoria. Jesus se tornou a nossa sabedoria. E essa sabedoria a gente usa para fazer as nossas escolhas. Mas no final das contas, quem está escolhendo é a gente. E aqui, essa live foi feita para desmascarar 5 enganos que muitos crentes e até pessoas que não são crentes acreditam nisso. Mas esses 5 são especificamente para pessoas que já frequentaram alguma igreja. Não uma igreja, uma instituição religiosa. Esse é mais um engano. Tem 6 agora. De que a igreja que as pessoas conhecem é uma igreja. É uma instituição religiosa, mas eu disse que são só 5, então vamos manter 5, né? Segundo engano é o seguinte. Fran e André, sejam muito bem-vindas que entraram aqui na live. Segundo engano, de que se eu não for religiosa, Deus não vai me amar. Ou, por exemplo, se eu erro, se eu deixo de ler a Bíblia, se eu deixo de fazer jejum, se eu deixo de fazer tal coisa, Deus vai deixar de me amar. Esse é um dos piores enganos. Por quê? Está dizendo que Deus te ama baseado nas suas atitudes, no seu comportamento. E se Deus te ama conforme aquilo que você faz, significa que aquilo que Jesus fez na cruz é insignificante. Porque a sua própria força, o seu próprio braço é suficiente para fazer Deus te amar. Então você vai em busca do amor de Deus pelas suas próprias forças, por aquilo que você mesma faz. Só que não é dessa forma que Deus demonstra o amor dele por nós. Ele demonstra o amor dele por nós através de Cristo, através de Jesus. Jesus, ele morreu na cruz por nós. Jesus mostrou o seu amor por nós. E não tem nada do que eu faça, não tem nada do que eu deixe de fazer que vai fazer Deus me amar mais ou Deus me amar menos. Isso foi um engano que eu acreditei por muito tempo. De que, não, Deus se agrada quando você faz uma coisa que é religiosa. Eu acreditei nisso por muito tempo. Eu acreditei num engano por muito tempo. Qual engano? Esse engano de achar que Deus te ama se você faz aquilo que
As pessoas dizem que é o certo e que Deus te odeia se você erra. Imagina uma vida triste como essa. A gente não consegue ser perfeito. Justamente por isso, Deus enviou o seu Filho, Jesus, que é perfeito, para a gente não viver mais pelas nossas obras, mas sim pela fé em Jesus. A vida do cristão poderia ser muito mais leve se ele não vivesse de forma religiosa. Ele não precisava. A gente, como cristão, não precisava viver uma vida pesada, uma vida de fardos, se a gente, na verdade, acreditasse simplesmente na obra consumada da cruz. Se a gente vivesse simplesmente pela fé. Ele nos ama independente de qualquer coisa que a gente faça. A Alexia lembrou aqui. Independente do que a gente faça. Ah, Samela, então quer dizer que pode fazer besteira, né? Que Deus vai continuar me amando. Ah, então pode se ferrar na vida que Deus vai continuar me amando. Aham. Já que sim, ele vai continuar amando você. Só que o amor dele não tira as consequências das suas atitudes. Pegou? As nossas atitudes sempre vão ter consequências, mas o amor de Deus, ele é incondicional. Ele vai continuar te amando, independente do que você faz ou do que você deixa de fazer. Mas experimentar esse amor só depende da sua fé. Se você crer que você é amado por Deus, então você sente de fato no seu coração esse amor, porque se eu não crer que Deus me ama, eu não tenho como experimentar isso. Se eu fico achando que Deus me odeia, então significa que é isso que eu vou experimentar, porque a gente tem exatamente aquilo que a gente acredita no nosso coração. Então, paremos de acreditar em mentiras para a gente viver aquilo que Deus fala sobre a gente. Terceiro engano aqui é o seguinte. O terceiro engano é de que nós, cristãos, os cristãos são pecadores. São pecadores. Não, porque eu sou uma pecadora. Essa é a frase que eu ouvia muito em muitas pregações, chamando cristãos de pecadores. Será mesmo? O que vocês acham, gente? Vocês acham que cristão é pecador? Ó, a amiga falou, podemos fazer tudo o que quisermos, mas nem tudo nos convém. Pois é, porque tem coisas que a gente faz que vão trazer consequências terríveis para a nossa vida, para o nosso futuro. E qualquer pessoa que não precisa nem ser cristã sabe que tem certas coisas que você não precisa fazer na sua vida. Você não precisa ser cristão para saber que tem atitudes que você não precisa ter. E aqui, a Alexia falou, cuidado com o que acreditamos no nosso coração. Com certeza, porque a gente tem aquilo que a gente acredita e também porque nós fomos chamados para ter um relacionamento com Deus. Então, é importante a gente entender que Deus, ele tá se relacionando com a gente e se a gente não tiver um coração puro, um coração certo, a nossa vida pode desandar. E não é isso que o nosso Pai, que é maravilhoso, quer pra gente. Ele quer que a gente viva uma vida plena. E Cristina e Larissa, sejam muito bem-vindas também, que entraram agora na nossa live. E eu estou falando do terceiro engano. Vamos recapitular. O primeiro, de que Deus escolhe o cônjuge por você. Já aprendemos que, na verdade, é a gente que faz essa escolha. Segundo engano, de que se eu não for religiosa, Deus não vai me amar. O engano é, Deus me ama incondicionalmente, independente do que eu faço ou do que eu deixo de fazer. Terceiro engano, de que cristão é pecador. Olha, o cristão, ele é justificado. Todos os cristãos são justos diante de Deus em Cristo Jesus. Vou repetir. Todos os cristãos são justos diante de Deus em Cristo Jesus. Então, nós entramos em Cristo. Agora, imagina Cristo chegando de frente para o Deus Pai. Você acha que Deus, olhando para Jesus,
vai reprovar Jesus? Jesus seria reprovado por Deus Pai? Não, né? É dessa mesma forma que a gente chega com confiança diante de Deus. A gente chega diante dele, entendendo que nós somos justos, nós somos justificados por Cristo. Então, nós cristãos somos justos. E se a gente peca, é eventualmente e não frequentemente. Quando a gente era do mundo, eu pecava frequentemente. Eu pecava diariamente, muitas vezes. Mas hoje, o pecado ele se tornou eventual. E o que é o pecado para o cristão? O pecado para o cristão é ele não andar em amor. Não, pecado para o cristão não é ele não cumprir os 10 mandamentos. Não é ele não cumprir as 600 leis. Não. Pecado para o cristão é ele não seguir uma lei só. Não seguir só um mandamento, que é o amor, a lei do amor. Então, o cristão, ele é justo em Cristo Jesus. Ele nos deu uma nova natureza, uma nova identidade de justos diante de Deus. Só que o nosso coração precisa acreditar nisso. Nós precisamos ser convencidos dessa verdade. Deus já está convencido disso. É a gente que precisa concordar com o que Deus diz ao nosso respeito. Então, como a Mica falou aqui, eu acreditei nisso por anos na minha vida. E eu sei que todas as pessoas que estavam no mesmo ambiente que eu acreditavam na mesmíssima coisa. Mas eu dou graças a Deus por hoje entender e perceber o engano, porque o engano ele é sempre assim, muito parecido com a verdade. É igual uma cobra coral. Tem a cobra coral venenosa e a verdadeira. Elas são extremamente parecidas. As duas têm as mesmas cores, só que a parte de baixo de uma não tem cor. Uma é venenosa e a outra não é, mas elas são extremamente parecidas. O engano é assim, extremamente parecido com a verdade, mas ele é distorcido. E nós precisamos falar para as pessoas, mostrar para as pessoas. Depois que a gente aprende a verdade, o natural é a gente mostrar com a nossa própria vida a verdade, mostrar com a nossa própria vida o que é verdadeiro, o que Deus fala. E agora a gente vai para o nosso quarto engano. E a Cristina lembrou aqui, temos que ter um coração ensinável. Com certeza, com certeza. Nossa! Se a gente não tiver, se eu não tivesse, se você que está assistindo aqui com a gente essa live, se não tiver um coração ensinável, a pessoa fica fechada assim, ó, o tempo todo. Acreditando em mentiras. É como se fosse aquele óculos de realidade virtual e a religiosidade é o filme que tá passando naquele óculos de realidade virtual. É tipo isso. Não julguem o copo, gente. Brincadeira. E aí, a gente vai agora pro quarto engano, que é o seguinte. Esse aqui é muito comum. E ele é bem traiçoeiro, que é o seguinte. Achar que você tem que ser igual a todo mundo. Você já sentiu, já percebeu algum momento em que você quis ser igual às pessoas ao seu redor? Você percebeu que você era diferente, que você tinha algo que te tornava única, mas você quis ser igual a todo mundo que estava naquele ambiente. Essa é uma mentira que não é nem só para cristão. Acho que praticamente, eu não vou dizer, não tem como eu dizer todas as pessoas, mas muitas pessoas acreditam nesse engano de que você tem que ser igual a todo mundo. Você tem que ter a mesma profissão que todo mundo. Você tem que ter a mesma cara que todo mundo, o mesmo cabelo, a mesma roupa que todo mundo, o mesmo jeito de falar, as mesmas frases, o
mesmo tudo que todo mundo... que chata. Gente, a vida seria muito chata se todo mundo usasse uma cor só. Ou a vida não ia ser colorida se todo mundo ouvisse a mesma música. Imagina se você tivesse que ouvir e gostar da mesma música que um vizinho que ouve música chata ouve. Não faz sentido. Nós fomos chamados para ser singular. Nós fomos chamados para ser da forma como a gente é. Porque nós cristãos, nós somos um corpo. E graças a Deus, o nosso corpo, o seu corpo mesmo, ele é feito de partes diferentes. A canela da sua perna não é igual o seu antebraço. Imagina se um antebraço fosse igual a uma canela. Não faz sentido. Nós precisamos ser diferentes uns dos outros. Você tem uma função, eu tenho uma função, você tem uma habilidade, eu tenho uma habilidade. Então, o que a gente precisa fazer? Precisa ser a gente mesmo, porque se a gente for igual a todo mundo, a gente vai... Eu ia dizer que a gente ia se ferrar, porque é realmente isso que acontece quando a gente tenta ser igual às outras pessoas. Porque a gente... Esse se ferrar entenda no sentido de se machucar, porque a gente se machuca, porque quando chega uma pessoa e fala que você tem que ser igual a outra, é como se ela estivesse dizendo que o seu jeito de ser não é bom o suficiente. Mas Jesus, ele nos fez de forma única. Ele te fez do seu jeito, gostando das coisas que você gosta, falando do jeito que você fala, não gostando das coisas que você não gosta. Então você não precisa ser igual a mim. Eu tava conversando com a Mayara hoje que eu não quero que as pessoas sejam iguais a mim. Eu não quero ser igual às pessoas e também não quero que as pessoas sejam iguais a mim. Eu quero que elas fluam na identidade que Deus chamou elas para ser. Eu não quero para serem, né? Eu não quero que as pessoas sejam igual a mim. Eu quero que as pessoas sejam o melhor que elas podem ser. Eu não quero que elas sejam melhores do que eu. Eu quero que elas sejam diferentes de mim. Entende? Porque melhor, eu tô comparando. Eu tô dizendo que as duas pessoas são iguais e uma é melhor que a outra. Não, eu quero que as pessoas sejam diferentes de mim. Não queira que as pessoas sejam iguais a você. Queira que as pessoas sejam diferentes de quem você é. E seja quem você é, né? A gente tem que fazer a nossa parte de querer ser como nós somos. E quando a gente faz isso, a gente cura muita gente também. Se eu chegasse aqui e quisesse ser igual fulano de tal, eu ia me frustrar. Você ia perceber assim, olha, essa aí não é a Samela não, hein? Eu acho que essa aí é uma cópia, uma impostora. Essa aí não é a Samela. Então, pra que eu iria me desgastar fazendo isso? Na minha vida, eu já ouvi muitas tentativas, né? Já ouvi muitas palavras, muitas opiniões, né? Aquelas opiniões ácidas. Falando que, ai, você de tal jeito é tão melhor. Você de tal jeito fica tão mais bonita. Você fazendo isso. Eu sei que a pessoa fala de coração. Mas o ponto que me fez pensar é tipo, como assim eu sou melhor sendo completamente diferente da forma como eu sou naturalmente? Como assim que quando eu sou diferente do natural, eu sou pior? Que história é essa? Isso não faz o menor sentido. Você é de uma forma, você pode ser o melhor da sua forma. Mas se alguém está falando para você ser diferente da sua forma, isso não está certo. Porque nós não precisamos ser igual às outras formas. Nós não fomos criados em série porque Deus não é um Deus sem criatividade para fazer todo mundo igual. Deus não fez as pessoas iguais. Ele é infinitamente cheio de criatividade, por isso ele faz todo mundo diferente. Faz todas as pessoas, bilhões de pessoas no mundo, Deus não fez cópia de ninguém.
eu não vou ser a primeira a ficar querendo ser igual às pessoas. A única pessoa da qual eu observo para ser cada dia mais parecida de forma prática é Jesus. Eu sei que nós já somos um em Cristo, eu já sou uma com o Senhor, mas que as minhas atitudes sejam completamente preenchidas pelo coração de Jesus. E esse é o quarto engano mais comum. Acho que de todas as sociedades do mundo existe esse engano de que as pessoas precisam ser iguais às outras. E muitas pessoas, depois de perceberem que estão tentando ser iguais às outras, continuam do mesmo jeito. Elas não mudam de atitude. Por quê? Quando você é igual a todo mundo, você é aceito nos grupos, né? Sabe aquela pessoa que é chamada de rebelde? Sabe aquela pessoa que é chamada de ovelha negra? Aquela pessoa que é chamada de estranha? As pessoas não querem se sentir assim, o estranho, o diferente. Mano, olha, deu vontade de soltar uma palavra aqui forte, mas não vou fazer isso. Só para você entender, não você, mas eu sei que você que está assistindo aqui provavelmente já não vive mais dessa forma, achando que tem que ser igual a todo mundo. Mas talvez alguém caiu de paraquedas aqui no replay da live, talvez, e ainda estava pensando nisso. Você não precisa ser igual a todo mundo e não se preocupe com a opinião das pessoas falando que você precisa ser do jeito que elas são ou do jeito que fulano de tal na TV é. Não precisa fazer isso. Seja você mesma, seja quem Deus criou você para ser, ok? E agora, nós vamos para o quinto engano. Só que antes, vamos recapitular. Lembrando que a caixinha de pergunta está aberta. Se você quiser mandar uma pergunta, pode mandar, beleza? Bora lá. Que eu vou responder depois do quinto engano. Que é o seguinte. Esse aqui, ele é muito comum. E tem muitos cristãos que nem percebem que estão fazendo isso, que é o seguinte. O quinto engano é acreditar que é possível encontrar satisfação fora de Jesus. Esse foi o engano que eu acreditei por muito tempo. Eu pensava assim que era Jesus mais alguma coisa. Teve uma vez que a gente fez uma peça, uma peça de tipo de teatro, né? Que a gente mostrava como que uma pessoa fazia isso na própria vida. E aí tinha uma cadeira, né? Uma cadeira. E a pessoa falava, Jesus, pode sentar na cadeira. Se assente nessa cadeira, Jesus. Só que aí quando chegava alguém que a pessoa tinha que tomar uma decisão de fazer ou não fazer, ela tirava Jesus da cadeira e sentava no lugar de Jesus. Então, nessa peça, ela estava falando que essa pessoa não estava permitindo que Jesus fosse o Senhor da vida dela. Mas o sentido que eu quero trazer para vocês é de achar que alguma coisa pode substituir o lugar de Jesus quando o assunto é satisfação, quando o assunto é felicidade plena. Não tem como você ser satisfeita fora de Jesus. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A pessoa linda. E quando eu digo essa pessoa, eu não tô me colocando fora, não. Porque eu mesma já acreditei nisso. A pessoa linda, acho o seguinte. Mas quando eu casar, nossa, minha vida vai ser linda, vai ser muito feliz. Aí sim eu vou ser feliz. Aí sim, minha vida vai ser incrível. Aí sim. Esse aí sim, ele é muito perigoso. A pessoa pensa assim, quando eu ganhar R$1 milhão, R$1 milhão, aí sim a minha vida vai decolar. Aí sim, tudo é aí sim. Gente, não é dessa forma. Isso é o engano. Acreditar que
quando algo acontecer na sua vida, aí sim você vai ficar satisfeito. Por que eu tô dizendo isso? Porque quando essa coisa que eu mesma estava esperando, quando, por exemplo, eu tô esperando um casamento, aí a pessoa casa. Essa mesma pessoa que eu poderia estar achando que ia, nossa, ser feliz completamente, essa pessoa pode me estressar algum dia. Não é difícil. Não é difícil. Infelizmente, não é difícil as pessoas estressarem as outras. Às vezes acontece, né? Mas o amor é paciente, né? E a gente trabalha a paciência nessas situações. Mas o ponto é, eu jamais posso depositar a minha felicidade, a minha satisfação numa outra pessoa. Eu e você, a gente não pode depositar a nossa alegria numa outra pessoa. Num filho, num cônjuge, num namorado, em fulano, no chefe. Não, porque essa pessoa decepciona a gente. A gente se decepciona com as pessoas que a gente mesmo colocou expectativas sobre as pessoas. Então, já o ponto pessoas, não tem como a gente encontrar satisfação. Sinto muito, mas é um engano achar isso. Um outro engano. Achar que o dinheiro vai trazer a felicidade, a satisfação para a pessoa. Dinheiro é uma ferramenta, fruto do cuidado de Deus pela nossa vida. Mas esse mesmo dinheiro pode trazer estresse para a pessoa se ela não tiver o coração alinhado com o coração de Jesus. Se ela não estiver com o coração em Cristo, esse mesmo dinheiro pode arruinar a vida da pessoa se ela não tiver sabedoria para lidar com isso. Então, percebe que não tem como a pessoa encontrar satisfação plena na vida dela fora de Jesus? Esse é um engano imenso. Achar que o dinheiro pode satisfazer a pessoa, achar que amizades podem satisfazer a pessoa, achar que sucesso pode satisfazer a pessoa. Sinto muito, mas os enganos não podem continuar aí em pé, todo mundo acreditando, todo mundo achando e ninguém falando a verdade. Eu não aceito mais não falar a verdade. Eu não aceito mais aceitar a religiosidade e ficar assim, tá tudo bem, tá tudo bem, não aguento mais, tá bom? Tá bom? Eu não quero, não aceito mais ficar deixando as coisas passarem, eu perceber a verdade ou outras pessoas perceberem a verdade e a gente ficar porque sabe, né? Sabe como é, né? Você sabe como é, né? E se alguém tivesse me contado as verdades antes, eu poderia ter vivido coisas muito mais diferentes do que as que eu vivi, porque não sabia de muita coisa. Se eu não tivesse tão enganada, eu poderia ter me frustrado muito menos no passado, porque eu não sabia a verdade, eu estava sendo enganada. E esse é o problema do engano, de que quem está sendo enganado não sabe que está sendo enganado. E você, eu e você, nós somos livres para fazer absolutamente o que você quiser. Esse é mais um engano que as pessoas têm, de que achar que não são livres para tomar as próprias decisões. Achar que precisa de alguém para decidir por ela. Nem Deus decide pela gente. Se Deus decidisse, se Deus estivesse no controle, gente, acho que já dá para fazer uma segunda live com mais 5 enganos. Porque um outro engano que é... Acho que tem filme, deve ter um filme só falando dessa frase, de que Deus está no controle. Deus está no controle. Gente, se Deus estivesse no controle da terra, a terra seria o céu e não a terra. A terra seria incrível e não da forma como ela é. Deus, ele é bom. E é por isso que não tem como dizer que as coisas que acontecem estão no controle de Deus. Mas eu queria muito continuar falando, só que eu sei que
eu disse que iam ser 5 enganos, né? Mas que se eu citei, eu vou continuar falando, né? Porque acho que se eu falei é porque realmente é importante trazer à tona isso, de que Deus ele não está no controle das coisas. E por que é importante esse engano ser desmascarado? Porque essa não é uma frase simples. Uma frase, ai, Deus está no controle. Ah, Deus está no comando. Porque quando a gente vai repetindo uma mentira, ela acaba parecendo uma verdade, porque ela nunca vai se tornar uma verdade. E o que essa frase traz por trás dela? Essa frase, ela tá dizendo que Deus é malvado. Deus está permitindo coisas ruins. Como assim? O mundo tá desse jeito e Deus está no controle? Deus não está no controle. São os seres humanos que têm o controle, mas não têm sabedoria para escolher as coisas. E não entendem que as suas atitudes têm consequências. Então, o que eu peço para Deus é sabedoria para tomar as decisões certas, para fazer as melhores escolhas que eu puder fazer. E Cristo se tornou a minha sabedoria para eu fazer escolhas corretas. E agora eu vou responder as perguntas que estão na caixinha. Se você tem uma pergunta, pode mandar, que a gente vai começar a responder agora. A Mayara lembrou aqui como é que é o nome? Nos comentários, falando sobre sofismas. Sofismas são frases repetidas tantas vezes que se tornam parecidas com uma verdade. Elas querem se colocar como verdade, mas nenhuma mentira consegue se tornar uma verdade. Essa é uma característica que ela nunca vai ter. E aí a Mayara perguntou aqui, que é de melodia. Qual o lugar onde tem mais engano sobre Deus? O lugar que tem mais engano sobre Deus é o lugar que mais se fala sobre Deus. Olha que louco! Eu não vou dizer que é o lugar que mais se fala sobre Deus, mas o lugar criado por homens em que mais se fala sobre Deus. Essa é a melhor resposta. Qual o lugar onde tem mais engano sobre Deus? É o lugar criado por homens que foi criado para falar sobre Deus, que é a instituição religiosa, que as pessoas chamam de igrejas, que tem várias denominações. Sorry, eu queria ter ouvido isso antes, mas fazer o quê? Engano, eu não quero que o engano continue, então a gente tem que falar a verdade. Na instituição religiosa, o que é feito? Deus é pintado como um Deus malvado. E esse é o engano. Mais um exemplo de engano. Deus é pintado como um Deus malvado, porque eles falam que Deus está no controle. Falam que Deus manda maldição, que Deus manda peste, doença, manda isso, manda aquilo para castigar as pessoas. Deus não é assim. Mas as pessoas que vivem na religiosidade são enganadas, achando que Deus é de um jeito que ele não é. Então, esse é o lugar onde as pessoas recebem mais engano sobre Deus, que é na instituições religiosas, que parece que estão falando sobre Deus, mas, na verdade, não estão falando sobre o verdadeiro Deus, mas só de um Deus que elas criaram. E aí, beleza? E a DBX perguntou, o que é a pior coisa do engano? A pior coisa do engano, acredito que são as consequências do engano. Porque a pessoa que está sendo enganada, ela vive consequências das escolhas que ela fez por estar enganada. Então ela sofre, ela vive limitações na vida, do tipo, ela poderia ter recebido curas, ela poderia ter construído negócios, ela poderia ter tido relacionamentos muito mais bem escolhidos, ela poderia ter feito projetos muito diferentes, ela poderia ter tido um relacionamento muito mais íntimo com Jesus, ela poderia ver Deus de uma forma muito melhor,
e não viveu isso por estar enganada. Então, acho que a pior coisa do engano é que ele também traz consequências para a vida da pessoa que está sendo enganada. Próxima pergunta é... Cadê aqui? O que fazer para não ser mais enganado? A gente pode pedir para o Espírito Santo, né? A gente pede Espírito Santo que ele abra os olhos do nosso coração para a gente perceber aquilo que nós ainda estamos acreditando que pode ser um engano, e também nós mesmos não podemos endurecer o nosso coração e deixar de refletir sobre essas coisas. A gente também, outra forma de fazer algo para não ser mais enganado é indo descobrir a verdade. Se você vai conhecer a verdade, se você vai conhecer a Jesus, na hora que tu bate o olho em alguma coisa que é um engano, você já, opa, peraí, isso aqui é um engano. Não vou mais ficar fazendo isso aqui. Então, quando a gente conhece a verdade, a gente percebe o que é a mentira. Quando a gente conhece a verdade, a gente sabe o que é o engano. Então, uma boa forma para a gente não ser enganado é a gente conhecer a verdade. E conhecer a verdade é ligar a luz do quarto que estava bagunçado. Então, a gente liga a luz desse quarto e começa a enxergar as coisas que a gente não estava percebendo. Porque, por exemplo, é assim. A gente está numa rua, né? E aí tá aquela luz meio apagada assim. Aí você vê um negócio passando rápido assim. Aí você pensa assim, gente, o que é isso que passou? Foi um gato? Foi um rato? Foi um cachorro? Por que você não consegue identificar o que acabou de passar ali na rua? Por que você não identificou? Porque faltou luz. Faltou luz para você identificar. Sempre que a luz chega em algum lugar, ela mostra tudo o que está acontecendo. Por exemplo, debaixo da sua cama, você só consegue enxergar o que está ali embaixo se tiver luz no seu quarto. Então, no nosso coração, a gente só consegue identificar o que está acontecendo se a gente colocar luz dentro do nosso coração. E quem é essa luz pra gente? É Cristo. E quem traz essa luz é o Espírito Santo. Se a gente pede, e sim, ele responde. A gente pede para o Espírito Santo mostrar. Ele revela em sonho, revela fora de sonho. Ele mostra. Não se preocupe com a resposta, que o Espírito Santo mostra o que estiver no coração. E aí a Vilma falou que nós temos que conhecer a verdade para sair da escuridão. Justamente. Só a verdade consegue libertar a gente de qualquer coisa. A Larissa falou, revela mesmo. Gente, eu tive até sonho revelando coisas que eu nem sabia que eu tinha vivido na minha infância. Então, bora lá. Calma aí. Como descobrimos que estamos enganados? Pois é, como a gente descobre que está sendo enganado? Eu só descobri que eu estava sendo enganada quando eu descobri a verdade. Quando eu descobri a verdade, aí eu percebi que eu estava acreditando numa mentira. Eu estava acreditando no engano. Quando a luz ligou, aí eu vi, aí eu falei, o que eu fiz? O que eu fiz nesses anos da minha vida? O que eu fiz nessa terra? Meu Deus, o que eu fiz nessa terra? Quando que isso aconteceu? Quando a luz apareceu. Aí eu consegui perceber que eu estava sendo enganada. E olha, eu sei que eu ainda acredito em muitas coisas, eu sei que eu ainda continuo acreditando em coisas que eu nem tô percebendo que eu tô acreditando, mas que eu preciso do Espírito Santo para me mostrar as crenças que estão no meu coração. Eu preciso crer, eu preciso
renovar a minha mente. Eu preciso que o Espírito Santo me revele, como a Vilma lembrou. O Espírito Santo nos revela. Eu preciso da revelação do Espírito Santo para saber o que eu estou acreditando. E lembrando, a gente não precisa ficar cavucando o que está no nosso coração. Não precisa fazer isso. As coisas vão aparecer naturalmente e a gente vai consertando o que está dentro dele naturalmente. Beleza? Respondido aqui a Mica. E agora a Larissa underline Laiara. A Larissa falou para repetir os 5 enganos. E são o seguinte, gente. Primeiro engano. Acreditar que Deus escolhe o seu cônjuge por você. A gente entendeu que Deus ele pode trazer a pessoa, Deus ele pode te dar sabedoria para escolher a pessoa, mas no final das contas, quem diz o sim no altar é você. Sou eu ou é você? Não é mais ninguém, gente. Dá vontade, pode ser que o nosso coração, assim, em alguma parte da gente, quer colocar a responsabilidade em Deus. Mas ele nos dá sabedoria para fazer as escolhas. A gente só precisa ser sábia para escolher da melhor forma, para escolher com sabedoria. Esse é o primeiro engano. Segundo engano é: se não for religiosa, Deus não te amará. Deus não vai te amar. Esse é um engano de achar que as suas obras, se você ora, se você jejua, se você vai na igreja todo domingo, se você faz caridade, se você não xinga, se você não bebe, não fuma, não faz tatuagem, se você não ouve música do mundo, então Deus vai te amar. Mas se você fizer qualquer uma dessas coisas, pode ir para o final da fila, porque Deus não vai... Brincadeira, gente. Tipo, não é isso. Deus, ele vai continuar te amando. Por quê? Porque Deus não ama com o amor que o homem ama, que é um amor condicional. Se você faz coisa boa, ele te ama. Se você faz coisa ruim, ele te odeia. Deus não ama como o homem ama. Deus tem um amor ágape. E esse mesmo amor ágape, ele derramou no coração de todos os cristãos pelo seu Espírito Santo. Romanos 5:5. Então, se nós como cristãos, o que acontece? A gente não pode achar assim, não, Deus não ama como o homem ama, então eu posso amar com o amor dos seres humanos, porque eu sou ser humana. Você é cristã, não é? Você é cristã, não é verdade? Você diz que Jesus é o seu Senhor. Amém? Amém. Então, uma vez que você se tornou uma cristã, você também crê aquilo que está escrito em Romanos 5:5. Vamos lá ver, para você não ficar dizendo que Samla, o que você tá falando? Peraí, eu sei que vocês não falam com essa voz. Tudo bem. Brincadeira. Gente, tô muito gaiata hoje. Peraí. Romanos 5:5. A esperança não... a Bíblia, Holy Bible, tá bom? Bible. A esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Vou ler de novo. Deus derramou o seu amor. Qual é o amor de Deus? O amor ágape. Derramou no nosso coração por meio de quem? Do Espírito Santo que habita dentro de nós. Amém, irmãos? Amém. Que Ele nos concedeu. Então, nós cristãos temos o amor ágape dentro da gente. Então, nós somos capazes, sim, de amar incondicionalmente. Um amor que não busca os próprios interesses. Um amor que não suspeita mal. Um amor que não maltrata, que não é egoísta, que não é orgulhoso, que tudo crê, tudo suporta. Nós somos capazes de fazer isso, porque nós temos o amor ágape.
E é com esse mesmo amor ágape que Deus nos ama. Ele não nos ama se a gente faz tudo certinho e nos odeia se a gente faz tudo errado. Ele nos ama em Cristo Jesus, porque ele olha pra gente e não vê quem a gente é. Ele olha pra gente e ele enxerga Cristo em nós. É como se você chegasse assim diante de Deus e ao invés de ele ver você, ao invés de ele ver a Sâmela, ele vê Jesus. Aí ele vai e abraça e fala: meu Jesus, Sâmela. Ele vê a gente como um só. Beleza, gente? Terceiro engano é o seguinte, de que o cristão é pecador. Você que é cristão, você não é pecadora. Você é justa. Deus te fez justa em Cristo Jesus. A sua natureza agora é uma nova natureza, nunca vista antes na face dessa terra. Deus fez você uma pessoa completamente nova. Você não é uma Eva melhorada. Você não é uma Eva evoluída. Não, você é nova criatura em Cristo Jesus. Beleza? E pecado na vida do cristão é eventual e não frequente. Não faz parte da vida do cristão. E o pecado na vida do cristão, lembrando que não é os 10 mandamentos. Agora a gente vive a lei do amor. Nós pecamos se a gente não ama o nosso próximo. Nós pecamos se a gente não vive na lei do amor, que é amar o nosso próximo. Esse é o terceiro engano. Quarto engano: achar que você tem que ser igual a todo mundo. A vida não seria bonita se todo mundo fosse igual a todo mundo. Não faz sentido. Ia ter que escolher um ser humano no mundo pra todo mundo ser igual a ele. Então, tipo, né? Porque se tem que ser, se a regra é ser todo mundo igual, tem que ser todo mundo igual, então tem que escolher um padrão. E aí, o que acontece com quem tá fora do padrão? E olha, eu não estou... Lembre que aqui eu não estou falando sobre padrões criados pelos homens. Não quero aqui criar uma coisa assim social. Não, eu tô falando sobre você ter que ser completamente diferente de quem você é, a ponto de deixar, de fazer com que você deixe de ser você. Deus te criou de uma forma única e você nasceu para ser belamente dessa única forma que você é. Deus te fez de um jeito único. Como a Karen lembrou aqui, oi Karen, falou que Deus não nos criou em série. Deus é criativo demais para criar todo mundo igual. E agora, o quinto ponto é que o engano de que é possível encontrar satisfação fora de Jesus. Esse é o maior engano de todos. Não é possível a gente encontrar satisfação fora de Jesus. É somente nele que a gente consegue ser feliz plenamente, feliz de verdade, feliz ainda passando por problema, ainda passando por dificuldade. É uma paz que excede todo entendimento. É isso que Jesus prometeu pra gente. E essa promessa é hoje, essa promessa é agora. Se você tá assistindo essa live e tá com alguma situação que tá te incomodando, que tá tirando a sua paz, lança embora essa preocupação, joga fora essa preocupação e abraça o príncipe da paz. Anda com Jesus e a paz dele vem pra você, beleza? Então esses foram os 5 enganos. E essa live vai ficar salva. Se você tiver algum engano que você já acreditou e você não quer mais que as pessoas acreditem nisso, coloca nos comentários dessa live quando ela ficar salva, beleza? Então, quando a live ficar salva, você coloca lá nos comentários o engano que você também não quer que as pessoas acreditem. E a Cristina falou para mandar um beijinho para o Lorenzo. Lorenzo! Lorenzo, você é muito fofo, Lorenzo. Você nasceu para ser grande. Você nasceu para ser um marco nessa geração. Para que muitas pessoas conheçam Jesus através da sua vida de um jeito muito natural. Não vai ser pela força do seu próprio braço.
Valeu, Lorenzo. Um beijo. E, gente, muito, muito, muito obrigado por vocês estarem comigo nessa live hoje. Foi muito legal, gostei demais de estar aqui com vocês. A Cat Melodia mandou aqui o recado, ó, sai do engano, meu irmão. Não aceite mais engano nenhum. E, gente, amei demais estar aqui compartilhando isso com vocês. Eu acordei de manhã e me veio isso, tipo, os 5 enganos. E aí, bora fazer aquilo que... obedecer rápido, né? Aquilo que o Espírito Santo fala pra gente, beleza? A live vai ficar salva e... muito obrigada, gente. Agora é a hora da gente colocar em prática e viver a verdade sempre. A verdade é Cristo. Olhar sempre para Cristo. Ele é o nosso único modelo a ser seguido. Beleza? Beijo, gente. Vocês são muito amadas. Ah, o Lorenzo ficou feliz. Que legal. Então, grande beijo, gente. Até a próxima. Tá bom? Tchau, tchau.